Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui com vocês na noite de hoje. Nós vamos, mais uma vez, dar início aos nossos trabalhos aqui da Exposição Espírita. Então, os nossos amigos vêm chegando e a gente vai se harmonizando com o trabalho da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema da exposição de hoje é o toque do despertador. O pessoal vem chegando aí e logo logo a gente já dá início ao trabalho da noite de hoje. Boa noite, seu João Lauro. Tudo certo? Legal ter vocês aqui com a gente nessa noite de hoje. O tema será o toque do despertador. Boa noite, Ana. Que legal que você está aqui com a gente. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando nosso trabalho pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade na noite de hoje. O tema, o toque do despertador. Vou dar mais um minutinho e a gente já dá início à exposição, ao trabalho dessa noite de hoje. Gente, então vamos pedir para você, boa noite, Carla, aonde você estiver, na sua casa, que você se sinta numa posição confortável nesse momento, que a gente vai fazer a nossa prece de abertura do trabalho da noite de hoje. Amado Mestre e amigo Jesus, que nos acompanha nas nossas andanças pela nossa existência aqui na Terra, aos nossos amigos espirituais que também nos acompanham, aos dirigentes espirituais da casa e a todos vocês que acompanham o trabalho na noite de hoje, que essa luz que permeia sobre todos nós seja um quanto da energia maravilhosa emanada para nós nessa noite de hoje. E que o trabalho seja edificante e traga clareza e luz para você que nos acompanha aqui. Que os nossos amigos espirituais nos acompanhem no trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, Raquel. Seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos à exposição espírita na noite de hoje. E o tema, o toque do despertador. Gente, quando a gente fala em toque do despertador, é muito interessante porque a gente tem, nós, nas nossas obrigações, no nosso trabalho, a gente coloca lá o despertador para aquele horário que a gente precisa se acordar, se arrumar, se vestir e trabalhar, né? Então, o que a gente faz? Ainda mais nessas noites mais frias, né? Aí a gente vai lá e bota no soneca, mais uns 5 minutinhos. E bota no soneca, mais uns 5 minutinhos. Quando vê, a gente tem que sair em cima do laço para fazer as coisas que a gente precisa fazer e acaba, muitas e muitas vezes, chegando atrasada nos compromissos que a gente precisa, porque a gente ficou no soneca várias vezes. O toque do despertador é uma analogia trazendo para o nosso despertar da nossa consciência, ou ainda o despertar da nossa alma. Pode ter certeza que todos nós que estamos aqui agora, que a gente busca o espiritismo, nós que nos consideramos espíritas, pode ter certeza que a gente já usou várias e várias vezes a história do soneca, porque a gente queria ficar um tempinho a mais, porque a gente queria deixar para depois aquilo que a gente precisava fazer naquele instante. Uma analogia muito, muito singela, mas que traz uma reflexão profunda do que nós estamos fazendo da nossa jornada. E para começar, para a gente poder ter um prisma sobre esses assuntos, eu trago aqui para vocês o livro de Emmanuel, Palavras de Emmanuel, por Chico Xavier. E no capítulo 45 a gente tem o seguinte texto: Grandes verdades. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. A psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico,
restrito ao movimento, em acanhado círculo de observação no solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorável por alguns talos de erva crescido ao alcance das mãos. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo no abraço final com a superioridade da verdade suprema. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução de grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, integrando-se unida a Deus pela fé e pela ciência, então hermanadas. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. E aqui talvez a frase que mais me chama a atenção e que traz a reflexão do que vamos falar a partir de agora. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Dando uma dica muito clara sobre o que nós estamos fazendo da nossa jornada humana. E é interessante nesse mundo maluco que vivemos, que a grande maioria de nós, a maioria absoluta de nós, vive num pseudo-universo paralelo. Um universo caracterizado por coisas que não são da alma, são só da esfera humana e que nós demoramos tanto tempo para nos conectar. Boa noite, Cássio. É interessante quando a gente olha para um horizonte e começa a entender que diante de tanta pressão na jornada humana, de tantos reveses aos quais nós somos solicitados todos os dias, engajados, nos conectando com tudo isso que é da esfera mundana, desse mundo próprio, das coisas da terra, das prioridades humanas, nós nos desconectamos demais do nosso real propósito nessa jornada, que é vir para cá, se desenvolver como pessoa, como ser humano, como alma, como espírito, para que depois nós pudéssemos resplandecer em um outro orbe. Mas o problema é que nós ficamos anos e anos e anos, uma vida inteira, conectados às coisas que não fazem o menor sentido e só nos damos conta ao final de uma jornada, ao final de uma vida, quando diante dos soslaios da morte, a gente se dá conta do que a gente fez. Quando, diante de um acontecimento muito emocionalmente forte, te bate a porta, você consegue ter ideia ou ainda uma pseudoconsciência naquele instante do que você fez da sua jornada. E basta que a gente desate o ferrolho, basta que a gente consiga de verdade, boa noite Marceli, abrir a janela para que o sol entre, e o sol nada mais é do que a nossa consciência do que somos. Somos espíritos em uma experiência terrena e não um ser humano que tem uma alma ou que tem um espírito. A ordem das coisas nesse mundo que vivemos se inverteu de tal forma, com tanta brutalidade, que nós esquecemos a vida inteira, nós não conduzimos a nossa alma, nós conduzimos um corpo, um invólucro, que, ditado às rédeas da sociedade, ditado às rédeas
do que fizemos da nossa vida, buscando objetivos, buscando metas, buscando status, buscando coisas que somente lá no final da jornada humana, se você ainda tiver tempo, detalhe, se você ainda tiver tempo, para que você possa olhar com qualidade para o que você fez da sua jornada. O toque do despertador. Até quando você vai apertar o soneca da sua vida? Até quando você não vai se dar conta que aquelas perguntas que mais angustiam você na hora de deitar a sua cabeça no travesseiro são exatamente essas perguntas, são exatamente esses questionamentos que você concordou que viria para cá para resolvê-los. Você assinou um termo de um acordo espiritual para vir para cá e solucionar isso. E toda noite você chega com a sua cabeça pesada no travesseiro e ainda não solucionou. E aquilo te inquieta, aquilo te gera angústia, aquilo te gera insatisfação, aquilo você olha para a sua vida e muitas vezes não vê mais sentido. E olha para as vidas alheias e diz, não pode ser. Se todo mundo está vivendo para lá, por que eu estou pensando em viver para cá? O efeito manada que a gente tanto fala. E nesses pensamentos enigmáticos, nessas perguntas que não calam na nossa mente, nessas questões de ansiedade, angústia, em que nós nos envolvemos a partir do nosso livre-arbítrio, buscando coisas que talvez já não tenham mais sentido para nós, é que vem do livro, mais um livro, de Francisco Cândido Xavier. E aqui vem Receita Espírita, por Albino Teixeira. Pensamento sombrio? Alguns instantes de prece. Irritação? Silêncio de meia hora pelo menos. Tristeza? Ampliação voluntária da cota do trabalho habitual. Impulso à crítica destrutiva? Observemos, primeiro, as nossas próprias fraquezas. Desejo de censurar o próximo? Um olhar para dentro de nós mesmos. Solidão? Auxiliar alguém que, em relação a nós, talvez se encontre muito mais sozinho. Tédio? Visita um hospital para que se possa medir as próprias vantagens. Ofensa? Perdoar e servir mais amplamente. Ressentimento? Ouvido de todo mal. Fracasso? Voltar às boas obras e começar mais uma vez. Albino Teixeira. Receita Espírita. E a Receita Espírita deixa claríssima, de forma substancial, que sim, existe um lugar, existe um caminho, e o caminho está nessa receita. Seguir servindo, seguir amando, seguir perdoando. As únicas coisas que vamos levar desse mundo sombrio que nós coabitamos, as únicas coisas que vamos levar desse mundo maluco em que nós estamos inseridos, será a nossa consciência espiritual do que nós, nessa existência, conseguimos dilatar no nosso pensamento. Aquilo tudo que nós conseguimos burilar, que a gente conseguiu trabalhar, tudo aquilo que nós passamos a ter consciência nessa jornada, porque esse vai ser o grande diferencial, para que depois, ali na frente, nós voltemos mais uma vez. E talvez com os compromissos um pouquinho menores do que aqui nós temos hoje, aqui e agora. E daí muitas vezes a gente falava sobre isso nessa semana. Essa semana foi uma semana bem produtiva, assim, porque trouxe muita reflexão, muito trabalho, e falava sobre isso nessa semana, que aqueles passos que a gente dá, aqueles passos pequenos, muitas vezes eles não contabilizam na nossa cabeça. Aqueles passos miudinhos que a gente dá dia por dia, eles não contabilizam na nossa cabeça, porque nós queremos
dentro de uma esfera de entendimento próprio nosso, nós queremos passos grandiosos, magníficos, exuberantes. E talvez esse não seja o grande viés, ou não seja o caminho mais ideal a se seguir. Porque nós fomos projetados para entender as coisas. Então, a cada momento da nossa jornada, nós precisamos entender, compreender, né? Seguir esse caminho que é próprio da nossa psique humana. Nós precisamos entender. Com quanto que nós consigamos, a partir disso, sentir. Porque o sentir, ele é muito mais importante, latente e evidente para as nossas jornadas. O sentir, e não necessariamente o entender. O entender a gente vai conseguir entender lá no final da vida. Nós não temos consciência, nós não temos capacidade de consciência para que a gente possa entender a magnitude do que nós vivemos. Nós não temos capacidade para isso. Nós vamos conseguir perceber alguma coisa lá no final da nossa jornada. Quando daqui já estivermos quase com um passo para o adeus, aí a gente vai conseguir entender aquilo que a gente fez da nossa vida. Mas enquanto isso não acontece, é importante que a gente entenda que esses pequenos passos que damos, sim, eles somam, sim, eles somatizam a cada instante aquilo que estamos fazendo da nossa jornada espiritual. E esses pequenos passos, somados ao seu ideal, ou ainda a sua ideologia, os seus objetivos e aquilo que você traçou para a sua existência espiritual nessa vida, burilando a sua alma, aí sim, lá no final, a gente vai conseguir entender que a gente avançou um pouquinho e que talvez a nossa conta, boa noite, Luciana, a nossa conta que era demasiadamente grande, ela venha diminuída e venha acrescida daquilo que nós cultivamos dia após dia, hora após hora, ano após ano, durante todo o tempo da nossa existência. Lá no final, a conta fecha. É lá no final. Nós não temos capacidade para entender, para compreender a transcendência da nossa alma. Nós temos capacidade para entender muitas coisas. Nós temos capacidade para levar o homem para a lua. Nós temos capacidades imensas, inexploradas ainda. Mas nós não conseguimos transcender ainda o nosso entendimento com relação à nossa alma. Mas nós conseguimos entender os avanços, mesmo que de pequenos passos, daquilo que estamos fazendo nessa vida. Chegando lá no final, a gente vai conseguir perceber que aquilo que nós cultivamos ao longo de tantos anos será talvez o nosso diferencial para outra existência. Porque sim, quando somos regidos pela espiritualidade, não há comparativo. É como se fosse uma grande banda, uma grande sinfonia, em que cada um toca o seu instrumento, cada um tem o seu talento, cada um toca o seu instrumento, cada um tem uma partitura para seguir. E cada um faz os movimentos que precisa fazer. E se eu quiser parar de tocar no meio da banda? Para de tocar, isso chama livre-arbítrio. E se eu quiser tocar um pouquinho mais e acelerar o meu crescimento? Parabéns, isso também é livre-arbítrio. E essa grande banda orquestrada pelo nosso Mestre Jesus é que dá uma luz para que a gente possa seguir. E cada um vai tocar o que se há de melhor dentro de si. E daí vem uma outra coisa muito importante, não se economize, faça o seu melhor. O seu melhor dentro das condições que você tem, dentro do seu desenvolvimento humano, do seu desenvolvimento intelectual e do seu desenvolvimento espiritual. E são coisas diferentes, mas que somadas trazem uma clareza e um entendimento muito grande. Mas para isso, você precisa trabalhar. Para isso, você precisa buscar. Para isso, você precisa sair lá daquela zona de conforto
Porque quando realmente queremos fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, é importante que a gente tenha, em primeiro lugar, consciência do que vamos fazer. Receita Espírita e Grandes Verdades. 2 livros, 2 passagens para nos dar uma luz do que a gente está fazendo da nossa jornada. O toque do despertador. E aí fica a pergunta para você. Quanto tempo mais você vai enrolar com você mesmo o seu toque do despertador? Quantas sonecas ainda precisam vir para que você se acorde para a vida? Quantas sonecas ainda precisam despertar no seu ouvido para que você se acorde para a sua verdadeira jornada? Quantas vezes a espiritualidade vai bater a sua porta reclamando trabalho, dedicação, serviço? Sim, tem uma frase que eu gosto muito de usar. A espiritualidade não erra endereço. E pode ter certeza, não errou o meu e muito menos o seu. E vai acertar outros vários endereços. É a correspondência de entrega mais exata do mundo. Porque sabe exatamente o que precisa te entregar. Para que você possa, dentro das suas capacidades humanas, transpor a esses desafios. E transpondo esses desafios, tenha mais consciência sobre a sua jornada. Esse é o grande propósito da vida. E o quanto você agradece por esses propósitos, o quanto você abre os olhos pela manhã e agradece mais um dia, mais uma página no diário da sua existência que você pode fazer o que você quiser. Quantas vezes, ao final da noite, você agradece? Essa noite, eu agradeço. Agradeço que vocês estão aqui comigo. Agradeço pela oportunidade do trabalho, que é muito, muito, muito importante para mim. Eu agradeço as pessoas que me circundam. Eu agradeço a minha família. E eu faço um convite para você. Agradeça. Agradeça profundamente. Porque aqui tem assim, ó. Tédio. Visite um hospital para que possa medir as próprias vantagens. Receita Espírita. Se você se considera um espírita, nessa noite, agora, o convite à reflexão, o convite a agradecer aquelas pessoas que estão próximas a você, agradecer ao seu trabalho, agradecer as tantas oportunidades que você teve, a tantas oportunidades e desafios que você teve, porque são esses desafios, são essas oportunidades que estão burilando a tua alma. Mesmo que você acredite que em determinado momento aquela não é a hora certa, em determinado momento aquilo é um fardo muito pesado para você. E eu preciso te dizer, com todas as letras, com todas as palavras, não existe fardo pesado, existe fardo equilibrado e ele é feito sob medida para você, para mim, para todos nós. É sob medida. É aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa aprender. Aquilo que você precisa buscar. Para que você não fique enrolado, enrolada com o despertador da vida. Que você não fique enrolado com o soneca e dando soneca toda hora na sua vida e na sua espiritualidade. Que a partir de agora você consiga rever os seus conceitos, que a partir de agora você consiga agradecer as pessoas que estão ao seu lado. Que amanhã, quando você abrir os seus olhos, você agradeça, porque você tem mais um dia na sua vida, você tem mais uma página do diário da sua existência, em branco, para você fazer o que você quiser. O toque do despertador. Eu espero do fundo do coração, nessa noite de hoje, que uma palavra ou uma frase tenha feito sentido para você
na noite de hoje e que tenha te trazido alguma coisa para você refletir, para você pensar, para você trazer para sua vida. E se isso aconteceu, não existia meta maior na noite de hoje do que tocar um coração e uma alma em um segundo. Se isso aconteceu, nossa imensa gratidão. Muito obrigado. Gente, eu espero ter levado uma mensagem legal para vocês na noite de hoje. E vou pedir para você, aí onde você está, na sua casa, que você relaxe. Se você estiver na cozinha, se estiver no quarto, se estiver na sala, onde você estiver, que você relaxe nesse momento, que a gente possa fazer aqui a nossa prece de encerramento. Amado amigo Jesus, gratidão pela noite de hoje, pelo trabalho, pelos nossos amigos e irmãos conectados a nós, a toda a espiritualidade maior que se faz presente a cada momento da nossa jornada, aos nossos mentores que nunca nos abandonam, ao nosso amado e mestre Jesus, que é o farol da nossa existência, trazendo luz para o nosso caminho, aos nossos grandiosos espíritos dedicados ao trabalho do espiritismo, trazendo obras como essa que foram mencionadas hoje aqui, que trazem um entendimento, uma luz e uma cercania de tantas e tantas proezas e de tantas e tantas caminhadas e de tantos e tantos conhecimentos para que a gente possa continuar evoluindo nessa estrada, que nem sempre é boa, mas tem uma luz imensa vinda do nosso querido, amado e amigo Mestre Jesus. Que possamos trazer essa paz e essa luz para todos os nossos familiares, para os nossos amigos e colegas de trabalho, e que essa luz permeie a partir de nós aos quatro cantos. E aonde quer que a gente vá, a gente possa levar um pouquinho dessa luz para com todos os nossos irmãos de caminhada. E que para isso tudo aconteça, né? Nosso amado amigo e mestre Jesus, que ele permaneça, que ele fique aqui conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nossa imensa gratidão, agradeço em nome de toda a nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, pelos comentários, pelo trabalho de vocês, né? Por esse momento que a gente viveu juntos aqui. E se Deus quiser, logo logo a gente está juntos de novo. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.